servir, né? Nós estamos aqui neste mundo para servir a este Deus, né? Este Deus maravilhoso. Foi isso que Jesus nos ensinou, a servir ao nosso próximo, nosso irmão, nosso amigo, nosso companheiro. Então nós estamos aqui para cumprir este chamado do Senhor. Então você, nessa noite, ao louvar essa canção, medite na letra e entregue mesmo, rasgue o seu coração e diga: Senhor, eis aqui, eu quero te servir, que eu seja uma oferta agradável ao Senhor, que tudo que eu faço, que tudo que há em mim seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Vamos orar.
escreveu, capítulo 1, versículo 29. Capítulo 1 do Evangelho que João escreveu, versículo 29 ao versículo 35, ao versículo 36. Vou estar lendo a palavra do Senhor, os irmãos acompanhem comigo. Amém? Todos encontraram? Quem não encontrou, tivesse sem Bíblia, né? Quem não trouxe a sua Bíblia, está ali, os irmãos acompanhar conosco. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vir descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Amém? Somente esse texto nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que João Batista, ele estava próximo ao Rio Jordão, e ali João Batista ele estava anunciando, estava pregando o batismo pelas águas, o batismo do arrependimento. João Batista ele estava ali nas regiões onde ficava a vila de Betânia. E a palavra diz que João, ali anunciando a palavra de Deus, o Evangelho, preparando a chegada do Messias, a chegada do Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que uma multidão de pessoas iam até João Batista. E a palavra diz que essa multidão indo até João Batista para ouvir a mensagem, aquilo que João estava pregando, a Bíblia diz que João perguntava para eles: quem havia ensinado eles a fugir da ira que estava por vir, da ira futura, da ira de Deus. E a palavra nos diz que João chamava eles de raça de víboras. João exortava esse povo que ia ali até ele a produzir frutos dignos de arrependimento. João dizia para eles que o machado estava posto à raiz, e toda árvore que não produzisse bons frutos seria cortado e lançado no fogo. Então a Bíblia nos diz que o povo perguntava: o que nós devemos fazer, João, para estarmos livres dessa ira futura, para estarmos livres da condenação? O que nós devemos fazer? E a Bíblia diz que João dizia para eles que quem tivesse 2 túnicas era para repartir com aqueles que não tinham.
aqueles que tivessem bastante alimento, repartiam com aqueles que também não tinham. Então a Bíblia diz que alguns publicanos chegavam até João. E nós, João, o que devemos fazer? E a Bíblia diz que João dizia para eles que não era para eles pedir além do que era necessário, além daquilo que era permitido, porque os publicanos eram cobradores de impostos e cobravam além do que a lei mandasse, mas que eles fossem honestos para com o povo. E também a Bíblia diz que ia até João os soldados e perguntava: e nós que devemos fazer? E a Bíblia diz que João respondia aos soldados que era para que eles pudessem contentar com o saldo que eles tinham, mas para não defraudar ninguém, não extorquir ninguém, mas contentar com o saldo que eles tinham. E a Bíblia diz que então que uma multidão de pessoas de várias classes sociais, muitas pessoas iam até João para ouvir a mensagem. Que João não estava numa cidade, mas João estava num deserto, à beira de um rio chamado Jordão. Então a palavra nos diz que ali João anunciando a mensagem, dizendo: preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. João exortava o povo. Ele dizia: porque todo o vale vai se encher, os montes outeiros vão se abaixar, os caminhos tortuosos serão endireitados. Aleluia. Porque toda a carne verá a salvação de Deus. Então a Bíblia diz que dentro desse movimento da pregação da palavra do Senhor, despertando a multidão, o povo para ir até o Jordão, para ouvir João anunciar a palavra. Então a Bíblia diz que agora alguns homens de Jerusalém enviou algumas pessoas lá para saber quem era João. E a Bíblia diz que era da classe, era da seita dos fariseus. É uma seita que, louvado seja o Senhor, obedecia a lei, a rígido, mas queria saber quem era João. Aquele tipo de doutrina que João estava trazendo, porque João estava batizando, quem havia dado ordem para João. Ele chega e pergunta a João quem era João. E João diz para eles: eu não sou um profeta. Então você é o Elias? Eu também não sou o Elias. E a multidão começou a pensar no seu coração que João Batista era o Cristo. Então João, tendo discernimento no seu coração pelo Espírito do Senhor, João disse: eu também não sou o Cristo. Mas eles se perguntavam: então quem é você? Diz para nós quem é você, porque nós precisamos levar resposta àqueles que nos mandaram vir até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E João responde: eu sou aquele que diz o profeta Isaías, que está escrito no livro do profeta Isaías, a voz do que clama no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. João disse que eu sou apenas uma voz. E quando João estava respondendo para esse povo, para essas pessoas, a Bíblia diz que ali vinha Jesus, o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 29. Jesus aparece e João diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Quando todos estavam pensando que João era o tal, que João era a pessoa principal, aleluia, que João era o Cristo Messias, mas ele diz: não, não sou eu sou apenas uma voz. Louvado seja o nome do Senhor.
João estava dizendo: o mais importante é Ele, o maior aqui é Ele, aleluia. Quem manda aqui é Ele, aleluia. Quem salva é Ele, quem liberta é Ele, quem cura é Ele. Eu sou apenas uma voz, um instrumento que Ele está usando, aleluia. Nós aqui nesta noite somos apenas um instrumento do Senhor que estamos aqui, porque a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele, tudo é dele, tudo é para ele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então a Bíblia diz que no dia seguinte, dentro do texto que nós lemos, versículo 36 do capítulo 1, João estava no mesmo lugar com 2 de seus discípulos. Aí a Bíblia diz que Jesus estava passando. João disse para os discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero aqui nessa noite, só estou fazendo introdução para falar a respeito do perfeito Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro pascual para Israel, e o perfeito Cordeiro Redentor, aleluia. Aquele que veio não só para salvar Israel, mas aquele que veio para salvar o mundo, o Redentor do mundo, aquele que veio, louvado seja o Senhor, para salvar a humanidade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Desde a lei de Moisés, nós sabemos que dia após dias, desde a lei de Moisés, dias após dias, era levado no templo, todos os dias, todo momento, toda hora, um cordeiro animal para ser sacrificado. Aleluia. E era repetido dia após dias. E a lei diz ainda que uma vez por ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha que pegar um bezerro, um novilho, sacrificar aquele novilho pelo seu pecado, da sua família, e depois pegar uma ovelha em favor do povo, aleluia, e sacrificar, levar o sangue no santo do santo, para a purificação do pecado do povo, aleluia. Mas João, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que João estava mostrando para os seus discípulos que estavam ali, não era apenas mais um cordeiro, porque eles estavam familiarizados com aquilo que era um cordeiro sacrificado todos os dias, aleluia. Mas João não estava apresentando a eles, aos seus 2 discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus. Não era apenas mais um cordeiro, mas era o Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro pascual, aleluia, para Israel. João estava mostrando aos seus discípulos, trazendo a memória dos seus discípulos, aleluia, do Cordeiro pascual lá do Egito, aleluia. Quando foi instituído a Páscoa, quando Deus anunciou a libertação do seu povo de Israel do Egito, a Bíblia diz que Deus ordenou a Moisés a instituição da Páscoa, que seria celebração, comemoração da libertação de Israel do Egito, aleluia, e a salvação do povo de Israel, onde o sangue de um cordeiro que seria morto, um cordeiro imaculado, aleluia, louvado seja o Senhor, onde o sangue seria passado nas regras das portas, no vai das portas, onde à meia-noite o anjo da morte passaria no Egito, mas os primogênitos do povo de Israel, aleluia, seria protegido. Cada lar de família, aleluia, seria protegido pelo sangue do cordeiro pascual. João está trazendo a memória daqueles discípulos que eram judeus, aleluia, dessa instituição que o Senhor fez lá no Egito através da lei de Moisés. João estava trazendo a memória dos seus discípulos lá no livro de Gênesis capítulo 22, quando
A Bíblia diz que Abraão iria imolar o seu filho, iria sacrificar seu filho a Deus. Mas o anjo apareceu e disse: Abraão, não faça tal coisa. Aleluia. Eis aqui um cordeiro. Quando Deus providenciou um cordeiro para Abraão em lugar do seu filho, João estava trazendo memória daquele discípulo. Aleluia. Que aquele que estava passando ali, Jesus Cristo, ele era o cordeiro pascal perfeito para Israel, que seria imolado na cruz do Calvário para salvar Israel. João estava trazendo a memória daquele discípulo que estava ali. Aleluia. Nos dias do rei Josias, que foi muito pegado aqui, no rei temente a Deus, que fez a instituição da Páscoa e que trouxe novamente Israel para a presença do Senhor. Quando João disse para o Senhor, disse: eis aí o Cordeiro de Deus. João estava trazendo a memória dele, aleluia, de Isaías 53, versículo 7, que diz assim, profetizado pelo profeta Isaías, mais de 700 anos antes que Jesus viesse, ele já tinha visualizado, já tinha visto, aleluia, o Cristo crucificado. Ele disse assim: como ovelha muda foi levado ao matador, perante seus tosqueadores, aleluia, ele foi levado, mas ele não abriu a sua boca. Com ovelha muda, ele não abriu a sua boca. João estava trazendo a memória, louvado seja o Senhor, do seu discípulo, louvado seja o nome do Senhor, do Cordeiro perfeito, aleluia, pascual, para Israel, para a salvação do povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, que quando João estava apresentando o verdadeiro Cordeiro perfeito, pascal para Israel, para expiação, aleluia, dos pecados do povo de Israel, porque a Bíblia diz que Israel, aleluia, estava debaixo da ira de Deus, ou seja, estava na desobediência, aquela desobediência constante, aleluia, diante do Senhor. Israel estava vivendo uma idolatria, Israel estava vivendo, louvado no Senhor, uma vida de quebra de aliança com Deus, de justiça social. Louvado seja o Senhor. João Batista está dizendo para os seus discípulos: eis aí o Cordeiro perfeito, o Cordeiro pascal, aleluia, que vai fazer a expiação de Israel, ou seja, que vai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que vai purificar a consciência do povo de Israel, aleluia, o Cordeiro perfeito, pascal de Deus, que vai, louvado seja o nome do Senhor, libertar o povo de Israel, o Cordeiro perfeito, que será, louvado seja o Senhor, levado à cruz, louvado seja o nome do Senhor, para remover a culpa de Israel. É isso que João estava mostrando para os seus discípulos, que Jesus era o Cordeiro pascal perfeito para Israel, porque na realidade o sangue dos animais, de dia após dia, desde Moisés, estava sendo derramado ali no templo, através de animais sacrificados, aquele sangue, aleluia, ele, aleluia, na realidade ele não tirava o pecado do povo, mas ele cobria o pecado do povo. Mas agora, ali diante de João Batista e dos discípulos de João, estava um que João estava apresentando como o verdadeiro e perfeito Cordeiro pascal, que não iria cobrir o pecado do povo, mas ele ia retirar o pecado do povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então nesta noite, meu querido irmão e minha querida irmã, você pode glorificar Deus. Nós podemos glorificar Deus, porque o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro pascal de Israel, ele não só, aleluia, através do seu sangue derramado naquela cruz, ele não só remove o pecado de Israel, mas João também apresentou ele no capítulo 1, versículo 29, que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado não só de Israel, mas tira o pecado do mundo. Eu quero dizer para você nesta noite,
com Deus. Era isso que João estava apresentando, aleluia, ao seu discípulo, aleluia, o verdadeiro Cordeiro Pascal, aleluia, louvado seja o Senhor. Queria, aleluia, libertar Israel da idolatria, iria, louvado seja o Senhor, mudar o coração, arrancar o coração de pedra que estava em Israel e colocar um coração de carne, para que Israel pudesse verdadeiramente se converter ao Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, Ele está aqui nesta noite, e Ele já entrou na minha vida. Será que nesta noite Ele já também entrou na sua vida? Será também que nesta noite o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já entrou na sua vida, já está sobre você nesta noite? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. A Bíblia diz na carta de Paulo aos Romanos que Deus encerrou todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Na carta de Paulo aos Romanos, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, Ele encerrou todos da humanidade debaixo da desobediência ou debaixo do pecado. Ou seja, louvado seja o nome do Senhor. Todo estava extraviado, todo estava afastado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós estávamos condenados à morte. Aleluia. Todos nós estávamos condenados. Louvado seja o nome do Senhor, a passar a eternidade estando sem Deus. Mas eu quero dizer nesta noite que Jesus não era só o Cordeiro perfeito, Pascal de Israel, mas Ele também era Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz assim para nós em 1 Pedro capítulo 18 versículo 19. 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 e 19. Louvado seja o Senhor, que não foi com ouro, não foi com prata, aleluia, não foi com coisa corruptível deste mundo, mas foi, aleluia, com o sangue de Jesus Cristo, que eu e você, em que nós fomos comprados por um bom preço. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ainda a Bíblia diz em Hebreus 9,14 que esse sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, aleluia, que tira o pecado do mundo, Ele purifica a minha e a sua e a nossa má consciência. Ele purifica a minha e a sua consciência das coisas más deste mundo. Louvado seja, ou seja, Ele tira, Ele purifica toda acusação, toda culpa. Louvado seja o nome do Senhor. O sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aleluia, que purifica a minha e a sua nossa má consciência. Ele também nos livra da ira futura que é de vir sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não era para nós estarmos aqui nesta noite. Aleluia. Não era para nós estarmos aqui nesta noite. Aleluia. Se fosse dar para alguém dar testemunho aqui, meus irmãos, haveria muitos testemunhos aqui nesta noite. Aleluia. Não era para nós estarmos aqui nesta noite, mas nós estamos aqui nesta noite. Você está aqui nesta noite, eu estou aqui nesta noite, nós estamos aqui nesta noite. É por causa dele, é por causa do sacrifício dele na cruz, porque Deus encerrou você e nós debaixo da desobediência e do pecado, e sabemos que o salário do pecado é a morte, louvado em morte, separação eterna de Deus. Mas o Cordeiro de Deus, aleluia, na cruz do Calvário, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que tira o pecado do mundo, o sacrifício, a expressão do sangue. Louvado seja a expressão do sangue na cruz. Aleluia. Nos purificou, nos santificou, aleluia, nos tornou inocente.
retirou a minha, a sua, a nossa culpa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. João estava querendo demonstrar para o povo, aleluia, sobre o verdadeiro Cordeiro de Deus que iria salvar a humanidade. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, em Apocalipse 13:8, que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, já estava morto desde a fundação do mundo. Aleluia. Mesmo antes de você nascer, mesmo antes de nós nascermos, mesmo antes de nós estarmos aqui, aleluia, ele já tinha sido morto, já tinha sido preparado, aleluia, para que nós estivéssemos aqui nesta noite, aleluia. Quando tentaram colocar João lá em cima, querem que João falasse alguma coisa, João disse assim: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou apenas uma voz. Apenas uma voz. Para que nós possamos olhar para dentro de nós nessa noite e perguntar para nós mesmos quem eu sou, quem nós somos. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite, você é a menina dos olhos de Deus. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Aleluia. Nós somos filhos, não era, mas agora somos. Aleluia. Porque o sangue do Cordeiro de Deus, aleluia, ele aplacou a ira de Deus que era sobre mim e sobre você. Porque o sangue do Cordeiro de Deus, ele aplacou a ira de Deus, o sangue do Cordeiro de Deus nos livrou da morte e condenação eterna, conforme diz Atos capítulo 4, versículo 12. Aleluia. Que fora dele, Jesus, Cordeiro de Deus, Nazareno, não há salvação. Aleluia. É o único nome, aleluia, em que nós temos salvação. O único nome, aleluia, em que nos pode livrar da condenação eterna, aleluia, daquilo que está por vir sobre a terra. É o Cordeiro de Deus, Jesus. Somente nele, eu e você, nós encontramos esta salvação. Aleluia. E a palavra nos diz ainda, louvado seja o nome do Senhor, Apocalipse 22:14, que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia. Porque terão parte na árvore da vida e entrarão pela cidade santa pelas portas. Bem-aventurado aqui que lava as suas vestiduras. Não está dizendo de roupa, mas está falando de obra, de vida, de caráter, de justiça. Aleluia. Bem-aventurado aquele que está debaixo do sangue do Cordeiro, que tem a sua vida entregue para o Senhor. Aleluia. Que a sua vida está coberta pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Você é bem-aventurado. Aleluia. Porque você terá parte da árvore da vida. Porque você e nós iremos entrar, não pela janela, mas iremos entrar pelas portas da cidade. Aleluia. Porque você está debaixo do sangue do Cordeiro. Porque aquilo que era contra você, eu e nós, o sangue do Cordeiro removeu. Aleluia. Toda acusação que era contra nossas vidas foi removido pelo sangue do Cordeiro. Tudo aquilo que estava na nossa mente nos acusava foi removido. Deus jogou no mar de esquecimento, porque o sangue do Cordeiro passou na minha, na sua vida, na nossa vida, e nos purificou a nossa consciência. Então nós também temos fé e cremos, aleluia, do Cordeiro de Deus, que vem para nos livrar, para nos salvar. Louvado seja o Senhor. Porque o Cordeiro de Deus, diz a palavra do Senhor, que ele venceu a morte. Aleluia. Ele disse para João na ilha: eis aqui, João, fui morto, mas estou vivo. Apocalipse capítulo 1.
Fui morto, mas estou vivo. E tem a chave da morte do inferno. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Ele venceu Satanás. Porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele está aqui nesta noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Às vezes é muito fácil, não é? É muito fácil nós, aleluia, aí você vai à igreja, os dias que a igreja está cheia, está lotada, né? Aleluia. É muito fácil quando tem pregadores de nome, aleluia. Mas o mais importante é o seu e o nosso nome, está escrito no livro da vida. O mais importante, louvado seja o nome do Senhor, é nós termos a nossa consciência limpa no dia do juízo final. O mais importante é você, louvado seja o nome do Senhor, ter certeza e convicção, aleluia, que o seu nome está no livro da vida. A Bíblia diz, aleluia, que João tem uma visão, aleluia, capítulo 5 do Apocalipse, e ele viu o Cordeiro de Deus, e na mão do Cordeiro estava um livro, que era o livro da vida. Então, tudo está nas mãos dele, tudo centraliza nele, tudo está ligado nele. Então João estava mostrando para os discípulos, e também para quem estava vindo ali, que os caminhos tortuosos seriam endireitados. Que os caminhos cabrosos, aleluia, seria consertado. E João estava falando de mim e de você, da nossa vida, da maneira que nós vivíamos. Que Jesus em mim, louvado seja o nome do Senhor. O Cordeiro de Deus queria manifestar o mundo, aleluia. Ele ia mudar nossas vidas, aleluia. Ele ia restaurar, ele ia reconciliar eu e você, nós, com o Senhor. Então nesta noite, que nós possamos nesta noite glorificar o nome do Senhor. Nós possamos nesta noite exaltar o nome dele, aleluia, porque foi ele que derramou seu sangue na cruz por você. Foi ele que derramou o sangue na cruz por mim e por nós, por esta igreja que está aqui nesta noite. Então toda a honra, toda a glória, todo o temor, todo o louvor, aleluia, louvado seja dado a ele, e vida e reina para todo sempre. Porque ele é o verdadeiro Cordeiro perfeito, pastor para Israel, e não ia cobrir os pecados, mas tirar os pecados. Mas também o Cordeiro perfeito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para poder salvar o mundo. Então que nesta noite, meu irmão, quero deixar esta palavra para nós nesta noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E como está a minha, como está a sua, como está a nossa consciência nesta noite? Se ele se manifestar hoje, agora, como está a sua consciência? Como está a minha? Como está a nossa? Aleluia. Aí João diz lá na sua carta: se o meu, o seu, o nosso coração está nos condenando de qualquer coisa, maior é Deus do que o seu coração. Maior é Deus do que o meu coração. Maior é Deus do que o nosso coração. Aleluia. Porque não só é o Cordeiro de Deus, mas também o meu, o nosso advogado. Então nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, descansa no Senhor, confia no Senhor, no Cordeiro de Deus, o sacrifício na cruz do Calvário, porque não foi em vão aquele sangue derramado. Talvez alguém olhe para você, aleluia, isso não dá nada por você. Talvez nós estamos olhando para você, alguém olha, você é uma pessoa insignificante, aleluia, mas não, você é precioso, você é precioso, porque o sangue do Cordeiro foi derramado por todos, porque o sangue do Cordeiro está sobre a tua vida, aleluia. Às vezes aqui na terra fazemos distinção de tantas pessoas, mas lá em cima serão todos iguais. O mesmo sangue foi derramado por mim, foi pelos hebreus. O mesmo sangue foi derramado por mim, foi por você. Aleluia.
O mesmo Cordeiro que derramou sangue por Israel, ele derramou por nós. Então nesta noite, fique com essa palavra. Fica com a palavra do seu coração nesta noite. Aleluia. O sangue do Cordeiro de Deus e a aliança de Deus comigo, com você e conosco, onde nos dará garantia. Nós entramos pelas portas, tem direito da árvore da vida. Aleluia. A Bíblia diz ainda que o Cordeiro de Deus, ele guiará eu e você, nós, pelo caminho das águas tranquilas. Então que nesta noite Deus possa abençoar a sua vida.